tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do projeto PP Pra Quê? Hoje a gente tem a presença do professor Marcilon. Muito obrigado pela sua presença, Marcilon. Das alunas Maria Fernanda, Maria Eduarda e Fernanda. Obrigado, meninas, pela presença de vocês. Bom, a ideia hoje é que a gente converse um pouquinho sobre o machine learning, né? Tentando entender como é que essa inteligência artificial chega no nosso mercado e afeta principalmente o mercado que a gente está estudando aqui, que é o marketing e a publicidade. Marcelon, eu queria começar perguntando para você, em primeiro lugar, o que é o machine learning? Já. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos pelo convite, por estar participando desse papo aqui, que eu acho que é um assunto muito interessante de ser discutido, são perspectivas novas para não apenas as áreas de comunicação e publicidade, mas com praticamente todas as disciplinas do conhecimento humano. Assim, definir o machine learning, isso depende muito da área de estudo que você vem. Mas, assim, no geral, é uma disciplina e é uma prática que surge das psicologias cognitivas ali nos anos 50 e nos anos 60, mas é um campo de estudo sistematizado dentro das ciências da computação, que basicamente é o desenvolvimento de métodos computacionais para aprender a partir de padrões dos dados. Ou seja, você desenvolve softwares, programas e estratégias para que um computador seja capaz de reproduzir uma tarefa sem ser, vamos dizer, ser instruído claramente, ele apenas pela observação de um conjunto de dados, ele tentar reproduzir aquilo de maneira automatizada. Essa é a definição, vamos dizer assim, genérica e básica de machine learning, que se confunde um pouco com inteligência artificial. O termo inteligência artificial, ele tem vamos dizer assim, desdobramentos um pouco mais complexos, porque a gente está falando de inteligência. E inteligência tem a inteligência humana e o que seria inteligência de máquina, que são concepções completamente distintas uma das outras. O machine learning é um termo que eu prefiro, ao invés de inteligência artificial, porque não é inteligência humana, é um outro tipo de inteligência. Mas do ponto de vista de envelopagem do conceito, inteligência artificial muitas vezes soa muito melhor, porque é uma maneira das pessoas se relacionar ou tentar compreender algo de uma maneira mais simples. Muito bem, obrigado. Maria Fernanda, poderia fazer sua primeira pergunta? Olá, eu queria perguntar como que a TV e marcas podem utilizar para melhorar as vendas, a publicidade, como é que o machine learning poderia auxiliar nessa questão? Bom, primeiro, é bom a gente entender qual que é o papel da comunicação, da publicidade, ou de qualquer disciplina de comunicação. Essencialmente, a gente lida com um fenômeno muito claro, que é a transmissão de um tipo de informação, e que essa informação precisa ser recebida por alguém, e que o processo de compreensão daquela informação seja o mais próximo possível da pessoa que emitiu aquela informação, do tipo de conteúdo que foi emitido. Eu compreender da melhor forma. Ela tem estratégias de comunicação para que as outras pessoas compreendam o que você quer. Então, se a gente está vendendo alguma coisa, nós queremos construir uma estratégia de comunicação que enalteça os valores, as vantagens, porque o meu produto é melhor, e a pessoa se sensibilize, compreenda o que você está tentando entender, vender no caso, e faça o processo final, que é o de aquisição de um produto. Por exemplo, isso é só um exemplo. Só que esse não é um processo tão simples, né? Por quê? Para eu elaborar um processo de comunicação eficiente para um público específico, eu preciso compreender muito bem esse público. Esse é um dos processos que talvez o machine learning esteja mais evoluído atualmente. Por quê? Nessa consolidação de dados a respeito de uma pessoa para se formar um modelo de personalidade, uma persona, que é um conjunto das suas características, que são os sites que você visita, os aplicativos que você tem no seu celular, ou seja, todo o seu comportamento digital, a sua vida digital, acaba formando um modelo computacional da sua personalidade, um modelo que te representa. Então, as TVs, qualquer canal, na realidade, de distribuição de conteúdo, ele quer fazer conteúdo e estratégia de comunicação adequada para públicos ou pessoas específicas.
A publicidade, ela fazia comunicação para grupos demográficos. A gente tinha uma classificação bem genérica do tipo, classe A, B e C. Só que quando você fala classe A, B e C, você está falando de um grupo genérico. Você não vai nas especificidades. Hoje, com o machine learning, você consegue não só falar diretamente com a pessoa, como você consegue ter uma atualização do que essa pessoa quer quase em tempo real. Porque o seu modelo, ele é inserido dentro de N outros sistemas técnicos que refazem a sua persona dentro de um modelo de comunicação. Então, assim, é muito mais fácil eu comunicar para uma pessoa que gosta de sapato de couro, que gosta de terno e escuta jazz. Porque eu sei quem é essa pessoa, porque eu posso ver o que ele está escutando no Spotify, eu posso ver os sites que eles estão assistindo, os filmes que ele assiste, e eu tenho um perfil muito mais acertado para poder direcionar a minha mensagem. Essa talvez seja a grande transformação do machine learning para as estratégias de comunicação e publicidade. Óbvio que isso tem aspectos positivos e negativos, que eu acho que a gente vai discutir ao decorrer do papo. Maravilha, Marcelão, muito obrigado. Fernanda, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, eu queria saber como é que essa coleta de dados é feita, mais ou menos assim por cima, de como que através de quais procedimentos que a gente pode coletar esses dados de forma mais eficiente. Bom, vamos lá. Existem dois aspectos que essa questão pode ser e deve ser analisada. Do ponto de vista do publicitário, como nós temos acesso a esses dados? Aqui nós temos o grande problema do nosso segmento, porque o profissional de mídia é um profissional especializado em identificar os padrões, os melhores canais para criar uma estratégia de distribuição do produto e da mensagem sem fricção, para que essa mensagem chegue de maneira mais eficiente a quem se destina. O profissional de mídia é um cara, o papel dele é esse. Hoje, com a coleta de dados de maneira ativa, o que seria uma coleta de dados de maneira ativa? É o que você fala que você gosta. Quando você constrói um perfil, por exemplo, no Facebook, você fala que você gosta de determinados filmes, de determinado estilo de música, você está entregando uma informação sobre você de maneira ativa, você é consciente disso. Só que tem muita coleta de dado passiva, que é a coleta de dado do tipo, qual é a foto que eu paro o meu olho por mais tempo quando eu estou passando o meu feed de Instagram? Você não tem consciência disso, você não sabe que se você está passando e de repente tem um carro, alguém está em um carro, você para e você observa aquele carro, você observa a cor, observa a roda. Esse tipo de microinteração que nós não temos muita, vamos dizer assim, conhecimento do que está acontecendo, isso também é registrado, mesmo que não seja utilizado agora, mas pode ser utilizado para se construir um modelo muito mais preciso sobre você, que é até um lugar comum dizer que as empresas de tecnologias talvez sabem mais sobre você do que você mesmo. Porque eles fazem uma análise quantitativa dos seus hábitos, dos seus gostos, da maneira como você interage. Então, assim, o profissional de mídia, ele tem acesso apenas a uma parte editada desses dados. Isso é um problema. E nós não temos o hábito e nem a formação adequada para, por exemplo, saber interagir com esses dados. Nós pegamos os dados já filtrados, prontos para a gente utilizar. Simplesmente escolho isso, mas eu não sei como aquilo funciona. Ainda é uma caixa preta. Sabe, esse processo de aprender a olhar dentro dessa caixa preta para saber como que as coisas funcionam, esse é o grande desafio atual. Não é um desafio apenas da publicidade, é um desafio de todas as áreas do conhecimento de quem produz comunicação, que é como interagir com essa caixa preta, que são os modelos computacionais, os modelos de inteligência artificial, que processam os nossos dados de maneira automatizada, mas nós não sabemos como isso pode ser utilizado. Não sei se eu respondi. Pelo que você comenta aí, Marcelão, para a gente, fica claro que a gente está lidando cada vez mais com algoritmos mais inteligentes, né? Porque o volume de dados é crescente, a diversidade desses dados também é crescente, a complexidade dos dados que chegam para as empresas também é cada vez maior, né? Como é que você acha que a publicidade tem feito uso do machine learning no dia a dia das empresas, das marcas? Como é que essa aproximação tem se dado?
Olha, a publicidade talvez seja o segmento que mais faz uso dos avanços de inteligência artificial para formulação de estratégias de comunicação. Vamos lá, o Google, só para ficar no exemplo muito conhecido, foi fundado no final de 97 para 98, sem um modelo econômico específico. O que sustenta o Google, todas as suas operações, essencialmente, são as verbas vindo de anúncios de publicidade, ok? A função do Google, especificamente, era simplesmente te entregar a informação que você busca. Mas a partir do momento que ele consegue saber o que todo mundo busca, ele consegue criar um modelo, um algoritmo, que sabe o que as pessoas buscam, e aí ele faz esse casamento entre quem oferece e quem busca. O Google hoje, ele não é necessariamente apenas um mecanismo de busca, ele é, na realidade, uma grande plataforma de leilão. Leilão, o porquê? Porque quando as pessoas procuram por um produto, especificamente, eu quero comprar, por exemplo, um livro. Eu tô aqui fazendo a minha tese e eu quero comprar um livro. Quando eu vou para o Google e eu vou fazer uma busca por o nome desse livro, eu tenho, sei lá, 200 vendedores desse mesmo livro, com preços diferentes, com condições distintas. Na hora que eu faço essa busca, o Google automaticamente ele faz um leilão para todos esses vendedores, falando: eu tenho um cara que tem a chance de comprar isso altíssimo, porque ele é professor, provavelmente ele sabe até o meu padrão de renda, e ele precisa desse livro porque ele está escrevendo uma tese. E quanto você paga para poder colocar o seu anúncio para esse cara? Essencialmente é assim que acontece, apesar de ser numa fração de segundo. Então, assim, no frigir dos ovos, nós não temos muito controle sobre isso. Ainda é uma questão de ser criativo, de como que você pode lidar com essas contingências das tecnologias digitais, porque existem N formas de como você burlar isso ou agir de uma maneira criativa. Um exemplo recente que a gente está vendo isso é o perfil Sleeping Giants, que faz essa, vamos dizer assim, ele faz essa interferência entre o algoritmo, que é o que distribui automaticamente os anúncios para os websites, e o que o conteúdo desses websites diz. Então ele chega ali, humanamente, faz uma análise e fala, aponta para todo mundo que segue o perfil e para a empresa que o anúncio está sendo associado com um conteúdo que pode ser ofensivo a muitas pessoas. Então, esse tipo de estratégia criativa é o tipo de estratégia que é apenas a ponta do iceberg de como que o profissional de publicidade ele vai ter que lidar de agora para frente, porque cada vez que esses algoritmos vão ficando mais inteligentes, automatizados e mais dados são produzidos, mais afastados do nosso escrutínio, da nossa verificação eles ficam. Nós não sabemos como eles operam. Nós só sabemos as ferramentas que são nos oferecidas para fazer as nossas estratégias de comunicação. Mas como funciona de fato, nós não fazemos a mínima ideia. Essa inteligência, ela realmente vai fugir do nosso controle, né, de alguma maneira. Eu não sei se vai fugir do nosso controle, porque isso foi dito a mesma coisa da televisão. Né? O Marshall McLuhan já falava sobre isso. Quando a TV surgiu, as pessoas estavam muito mais preocupadas que a TV iria acabar com a inteligência das pessoas, porque elas veriam conteúdos prontos e não leriam mais. E não foi muito bem assim que aconteceu, né? Nós não temos muita capacidade desenvolvida de entender quais são os efeitos de uma tecnologia na sociedade. A gente sempre faz análises de maneira retrospectiva. É o que aconteceu e o que essa tecnologia está fazendo com o que aconteceu. Mas a grande resposta está no que vai acontecer. Se a gente souber ler os indícios e projetar os desenvolvimentos disso, eu consigo ver uma atuação criativa entre sistemas de inteligência artificial e disciplinas de comunicação, disciplinas de criatividade, como a publicidade, como o design, como o cinema. Tudo é uma questão de reinterpretar aquilo a partir dessa tecnologia. Essencialmente, a tecnologia ela não é ruim. Eu não gosto do termo neutro, porque ela não é neutra, mas assim, os efeitos dela, eles não são tão, vamos dizer assim, previsíveis como a gente imagina. Não é tão distópico a ponto de que vai acabar com a nossa vida, vai dominar o nosso pensamento, etc. Pode acontecer? Pode. Mas
junto com isso, novas estratégias de lidar com isso vêm a cabo. Marcilon, com relação a marcas, você falando sobre essa questão dessa dinâmica e dessa movimentação, né, do que o machine learning pode propor, eu fico pensando assim, eu estava me lembrando aqui de um filme que você deve conhecer, chamado Her, que mostra que uma inteligência nessa direção aí, ela replica individualmente para cada pessoa o desejo dela. Então eu pergunto assim, as marcas precisam se preocupar com isso? Ou seja, será que amanhã eu vou ter uma marca com logos, uma única marca com logotipos, por exemplo, diferentes, porque a pessoa é diferente? Por exemplo, eu curto aqui uma cor vermelha e você curte a cor azul, só como exemplo. Então, o seu logo vai ficar azul quando você olhar, e o meu vermelho. Será que essa movimentação, essa dinâmica, você acredita que vai acontecer? O que é que, na verdade, a pergunta é assim, o que fica, o que é mais estável e o que é mais instável nessa discussão toda? Eu não sei se você conseguiu entender essa minha pergunta. Entendi. Uhum. Assim, falando especificamente de identidade visual, inclusive tem um artigo que eu escrevi para o livro do nosso curso, que eu acho que é o Publicidade Sem Fronteiras, eu acho que é a segunda edição. Isso mesmo. Que eu falo sobre publicidade dinâmica, ou publicidade adaptativa, e identidade visual dinâmica, né? Existe uma tendência já que acontece ali desde mais ou menos 2010, de identidades visuais que são adaptativas em relação ao contexto, sabe? Porque, assim, o conceito de identidade visual ali dos anos 50, do mundo começando uma globalização, era o de fazer uma identidade que ela fosse, vamos dizer assim, rígida o suficiente para ser replicada em qualquer canto do planeta, mantendo aquela rigidez de aplicação, sabe? Assim, uma multinacional, a Philips, que é uma empresa holandesa, então quando ela vem para o Brasil, ela vem todos com seus estándares e manuais de aplicação para garantir que a imagem da Philips seja a mesma em qualquer lugar do mundo, sabe? Essa lógica é uma lógica muito modernista, é uma lógica de controle sobre a comunicação que surge ali nos anos 50. Hoje não. Hoje eu vejo que as marcas, elas têm vamos dizer assim, um centro, um core de valores que vão permanecer. Mas as suas manifestações, os seus pontos de contato, eles cada vez vão ser mais customizados. Então, assim, eu vejo uma marca que ela é um nome, como, por exemplo, a Apple, só para ficar, mas com o decorrer do tempo, as variações que essa marca pode se manifestar visualmente, elas são quase infinitas. Mas, de alguma forma, existe uma essência ali que o cliente, o consumidor daquela marca, o admirador daquela marca, ele ainda vai identificar como sendo parte da essência original da marca. Então, assim, eu acho que sim, Eliseu. Eu acho que todos os pontos de contato que uma marca precisa lidar serão cada vez mais customizados, e às vezes customizados em tempo real, sabe, sob demanda em relação ao que o cliente, o consumidor ou a pessoa que tem contato com a marca tem. Marcilon, sobre essa customização que você falava agora, né, a gente percebe que isso já é meio que naturalizado no nosso dia a dia hoje em dia, né, pensando essa aproximação entre a publicidade e o machine learning. A gente pensa nos feeds das redes sociais, né, os conteúdos já são selecionados para aquele perfil de público, as recomendações personalizadas de filmes dentro das plataformas de conteúdo on demand, né, que a gente tem, as músicas, enfim, os produtos, anúncios. Então, isso já é parte do nosso dia a dia, de fato, né? Agora, o que você conseguiria destacar enquanto vantagem em relação a tudo isso que a gente já comentou para as marcas e para os consumidores e em relação a desvantagens também, como é que a gente poderia apresentar isso? Bom, são faces da mesma moeda. Como vantagem, você tem a possibilidade, as marcas têm a possibilidade de ter uma conversa muito mais honesta e direta com as pessoas, e não com grupos. Isso é uma grande vantagem. Tem que saber utilizar isso bem. Porque eu consigo conversar com o Pedro, eu consigo conversar com a Marina, eu consigo conversar com o Arnaldo, eu consigo ter essa conversa pessoal. Por outro lado, por estarmos falando de análises automatizadas, existe uma certa predileção
a uma homogeneização estética e de gosto. Explico. Quando você está no Instagram, você vê uma série de novos modos culturais surgindo, sabe? Um tipo de fotografia, um tipo de cor, um tipo de gesto, um tipo de produto, a maneira como você mostra aquilo. Quando você vai para as recomendações do Instagram, o algoritmo de recomendações, ele procura nas pessoas que estão produzindo conteúdo padrões que se identifiquem com o que é mais comum. No médio e longo prazo, nós podemos ter uma supressão de autenticidade. Por quê? Pela valorização e a recorrência do que é hit e do que é popular, o que é autêntico e o que é minoritário, ele passa a desaparecer. Então, quando você vai para um Pinterest da vida, para ver imagens, você está vendo um processo, uma curadoria automatizada muito específica, que não te apresenta muita coisa nova, te apresenta muita variação da mesma coisa. E isso tem implicações na esfera cultural. E a esfera cultural é o grande motor simbólico para o consumo. Então, quando eu começo a ter os mesmos filmes, as mesmas músicas, as mesmas histórias, as mesmas roupas, os mesmos gestos, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de selfie, eu tenho um problema. Eu vejo isso como um problema, porque eu não tenho muito espaço para o autêntico. Eu não tenho muito espaço para o dissidente. Eu não tenho espaço para aquele antagonista. E cada vez mais que a gente produz dados, mais esses dados alimentam os sistemas automatizados, que eles só fazem uma coisa, assim. O machine learning, ele só faz uma coisa. Ele reconhece padrões, identifica que esses padrões são mais eficientes e reproduz esses padrões. Ele não é inteligente semanticamente, ele não faz a inferência da inteligência humana. Ele não é capaz de deduzir algo de uma informação incompleta. Ele não sabe fazer isso. A inteligência humana, sim. Nós podemos construir aquela história. Um ponto pode ser um livro, sabe? A inteligência artificial, ela não tem essa capacidade, porque ela só aprende pela repetição de padrões. E assim, filosoficamente e artisticamente, esteticamente, existem implicações profundas nisso aí, sabe? Assim, que eu não teria essas respostas nesse momento. Sabe uma coisa interessante? Você estava falando, eu me lembrei da situação de roupas aqui em Goiânia, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam isso, meninas. Mas as lojas de Goiânia, elas vendem o mesmo padrão de roupa, você não consegue encontrar nada fora daquilo. Então, qual é o hit do momento, qual é o padrão do momento? Porque, querendo ou não, elas acessam as mesmas influenciadoras, acessam as mesmas estruturas de informação e só reproduzem aquele mesmo padrão, vamos dizer assim, não é machine learning, vamos dizer assim, mas numa ideia manual, vamos dizer assim, porque a maioria das lojas, acredito que faça isso manualmente, você tem uma reprodução do mesmo processo de machine learning, né? E aí, querendo pegar o gancho também, acho que tem uma outra questão que a gente precisa colocar aqui, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque ela vem agora a partir de julho, e a publicidade precisa se adaptar a ela, né? Então, assim, a gente busca esses dados por cookies, a gente busca esses dados por uma série de ferramentas automatizadas, e agora, né, como é que a publicidade vai lidar com esse machine learning, sendo que tem uma lei que fala assim, olha, alguém tem que te dar autorização para você lidar com isso, mas é mais do que simplesmente eu te aceitar, olha, a gente aceita, eu uso cookies, você aceita? Como é que vai ficar essa questão? E um outro ponto interessante que eu achei nessa conversa antes a gente fazia pesquisa de opinião para dizer assim, olha, o que você pensa sobre esse determinado assunto? E normalmente essa opinião nem sempre era a sua atitude real. Olha, eu gostaria eu faço desse jeito, eu quero fazer desse jeito, mas nem sempre na prática isso acontecia. Então, acho que tem uma grande diferença para a publicidade, que você não tem a expectativa, vamos dizer assim, agora você tem um real. Qual é o comportamento daquele consumidor digital e como é que a gente pode traduzir isso em estratégias de comunicação. Mas, então, eu queria ver essa questão da LGPD. O que você acha aí, Marcelon, entendendo essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e o Machine Learning?
Bom, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito inspirada na versão europeia, ela é positiva. Ela é positiva porque ela tenta trazer um pouco de regulamentação, é um pouco de regulamentação, não é regulamentar totalmente, a fim de dar mínimo controle para as pessoas sobre que tipo de informação eu quero disponibilizar para esse website específico. Porque, assim, a gente não faz muita ideia. Esses dias eu entrei num website do Brasil que me apresentou esse aviso já da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí ele falou assim, ó, esses são os serviços que a gente compartilha informação. Eu fui ver o serviço. Sério, eram mais de 300 serviços. Eram mais de 300 serviços. Que eu podia selecionar manualmente qual eu queria e qual eu não queria. Só que, assim, é indiferente, porque as bases de dados desses serviços, elas podem ser interconectadas. Elas podem ser interligadas para se criar um modelo. E geralmente o são, sabe? Geralmente o são para criar um modelo mais adequado. Então, assim, o fato de você permitir que a pessoa tenha o controle sobre isso, eu acho uma maneira muito positiva. E pode parecer paradoxal, mas eu acho que do ponto de vista de uma comunicação eficiente, você não deveria ter um acesso total e completo ao que o cara está pensando e o que o cara quer, sabe? A informação minimamente genérica, ela tem um papel muito importante para formar uma espécie de senso crítico. Porque quando eu te dou a informação, ela pronta para o que você pensa, o que eu estou fazendo, na realidade, é um processo, eu estou, na realidade, entrando na sua psique, tirando o seu raciocínio e tentando você fazer uma decisão quase automatizada em relação àquilo. Porque eu estou falando o que você pensa. Quando eu tenho algo que me provoca, não é exatamente o que eu penso, ela me provocou. Me provocar significa que eu pensei sobre aquilo. E isso é uma capacidade que as marcas subestimam. Porque as marcas querem ser eficientes. Elas querem fazer com que a mensagem deles que aconteça o que eles querem que aconteça. Que compre, que mude uma postura, que faça isso, que faça aquilo. As marcas querem isso. Mas o agente de mudança, muitas vezes, não vem de você saber tudo. Vem de você provocar, de você fazer alguma coisa. Isso é meio paradoxal, porque cada vez mais isso não está acontecendo, sabe? Cada vez mais nós temos um perfil muito detalhado das pessoas, sabe? Você tem um Netflix produzindo script para séries a partir de inteligência artificial relacionado ao que as pessoas veem. Então, assim, ela escreve um roteiro de uma série de super-heróis com aquele tipo de personagem, com aquele tipo de roupa, com aquele tipo de iluminação, com esse tipo de efeito especial, que reproduz uma fórmula que, do ponto de vista do entretenimento, sei lá, pipoca, talvez funcione, mas não traz nada novo. Não traz nada novo. Vocês responderam, Marina. Eu acho assim, resumindo, né, LGPD, eu acho positivo. E eu acho que é positivo para as marcas, eu acho que é positivo para a publicidade, sabe? Eu acredito sempre em trabalhar, que trabalhar com restrições é melhor do que trabalhar com liberação total. Porque as restrições nos forçam a ser criativos. A criatividade, sua restrição, é o cara que tem um outdoor, 16 pedaços de papel colado. Aí alguém olhou para aquilo ali e fala assim, eu vou fazer uma coisa diferente com isso aqui. Aí ele coloca uns apliques, coloca umas coisas saindo para fora, ele consegue ser criativo aquilo ali. Dentro da limitação do meio, a gente consegue se virar. A coisa mais incrível que eu achava era ali nos anos 80, nos anos 90, só TV aberta, né? Quando alguma marca queria fazer um lançamento assim para arrasar o quarteirão, que era comprar o mesmo horário em todos os canais. Aí lançava um produto, e aí eu ficava mudando de canal assim, falando, nó, daqui também, aqui também. No outro dia, era o papo na escola. Você viu aquele anúncio? Band, SBT, Globo, todos os canais estavam aqui. Isso, sim, além de ser muito caro, mas fatalmente tinha um efeito, assim, na maneira como as pessoas perceberam aquilo, que hoje não existe mais. Professor Arnaldo, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Bom, Marcelão, o assunto é bom demais, acho que a gente
precisava ter a tarde toda para continuar batendo papo, né? Mas a pergunta simples, rápida, direta, né? Quando a gente pensa no combo machine learning, big data e inteligência artificial, a gente vê que isso saiu de dentro dos laboratórios especializados e ganha cada vez mais terreno hoje na sociedade, né? E isso possibilita que você, por exemplo, crie uma persona o mais aprofundada possível apenas analisando dados, né? Você consegue chegar, vamos dizer, no âmago da questão. Diante disso, a pergunta é, como a gente pode pensar em termos de tendências quando a gente fala em times de criação mantido por grandes marcas e times de data science que ganha cada vez mais terreno nisso? Bom, a primeira coisa aí é que essa colaboração multidisciplinar, ela não vai ser um diferencial mais, ela vai ser uma condição de funcionamento para aquilo. Então, assim, as agências, ou o modelo de agência que vai existir daqui a 10 anos, que não tiverem um time de data science junto com o departamento criativo, com redatores, mas todos conversando na mesma linguagem, não vai fazer nem muito sentido, assim, sabe? Assim, do cara tentar fazer estratégia de comunicação desassociado disso, porque esse é o meio, ok? Então, eu vejo que esse tipo de colaboração, ele está muito nesse aspecto de identificação de tendências, sabe? Você analisar dados, monitorar como que as pessoas estão interagindo com a sua marca, para poder você reagir a essas marcas, identificar tendências, padrões de uso, e criar estratégias que sejam, vamos dizer assim, não abusivas, sabe? Acho que o termo é esse. Não abusivas do ponto de vista da minha persona digital. Nós quase vamos ter que criar um projeto de lei para coibir abusos na nossa sombra digital, né? Que é um conceito do campo. Porque a nossa sombra digital, ela diz tudo sobre nós, inclusive do nosso lado mais escuro. E isso assim, pode parecer brincadeira, mas isso é uma coisa muito séria. Pense as implicações disso. O cara, sei lá, o adolescente de hoje que vai ser o prefeito de amanhã, se alguém tem acesso à sombra dele, a mesma coisa que o comportamento digital dele mais reprovável possível, quando ele tinha, sei lá, 17, 18 anos, e usa com isso quando ele tem 30 anos. Sabe? Existe um campo de debate ético enorme, profundo, extremamente complicado nisso aí. Mas, assim, o aspecto positivo para mim nisso é essa multidisciplinaridade da área, sabe? Hoje, a minha formação, ela é em design, eu fiz o doutorado em cultura visual, eu fiz um mestrado em cultura visual, estou terminando o doutorado em arte e tecnologia, mas eu estou muito mais com os caras das ciências da computação, da estatística, da história, da geografia, da filosofia. Para mim não faz muito sentido mais essa compartimentação do conhecimento, porque cada vez esses feudos estão ficando menores, porque os muros já caíram há muito tempo, sabe? Os muros já caíram há muito tempo. Então, assim, ele vai ser um mix, né? De cientista de dados, de redator, de produtor de imagens, de analista, enfim, não vejo muita alternativa. Isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa legal, sabe? Porque, assim, se a gente for voltar vamos dizer assim, nos criadores originais dos computadores pessoais, a ética que eles tinham na época era do computador como uma ferramenta de libertação do intelecto. Não era uma ferramenta de aprisionamento. Porque hoje, a maneira como nós temos soluções todas prontas, olha, a gente tem tudo pronto, a gente não precisa fazer nada. Está tudo aqui para você usar num computador, desde que você entregue todos os seus dados. Essa não era a concepção original. A concepção original era de você ter acesso a um dispositivo que permitia você amplificar o seu intelecto assim, de maneira inimaginável. Só que isso, a partir dessa interação entre interesses econômicos, interesses governamentais, militares, acabou ficando muito restrito,
E hoje nós temos, na realidade, uma caricatura do que era o projeto original. Pelo menos do meu ponto de vista. Letícia, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Era isso, assim, nesse aspecto, Marcelo, que eu queria fazer a pergunta, né? O que teria também, assim, daqui, até mesmo dessa interdisciplinaridade, o que o profissional da área de publicidade, por exemplo, né, também teria que se capacitar até mesmo para atuar nessa área, né? Porque teve até um webinar do Meet Frontiers, e tinha o Fernando Teixeira da Adobe, e ele falou justamente assim, né, que a inteligência artificial é a estatística mais a computação, e dentre isso, assim, da inteligência artificial seria se basear em regras, e a machine learning, né, e o deep learning também estaria mais associado a essa questão da estatística e da computação, até por áreas que a gente, né, da área de humanas, né, também tem um pouco dessa resistência, né? Então, assim, o que capacitar melhor dos próprios profissionais de publicidade para ter esse entendimento mais amplo para trabalhar nessa área? Assim, esse não é uma resposta fácil. Se eu te desse a resposta aqui, eu acho que eu poderia ganhar um prêmio Nobel, assim, do tipo, solucionou os problemas de comunicação da humanidade. Mas eu acho que o começo dessa resposta parte da primeira coisa, do meu ponto de vista, é a gente eliminar o sufixo digital das coisas. Do tipo, humanidades digitais, publicidade digital, design digital, como se tivesse uma diferenciação entre as áreas. Não existe. Inclusive, no curso, né, uma das conversas que nós tivemos internamente foi que não faria sentido a gente ter uma disciplina chamada publicidade digital ou web publicidade, porque não faz sentido mesmo, porque não está desassociada das outras coisas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é uma construção ativa de multidisciplinaridade. Isso é um papel que eu acho que principalmente das instituições acadêmicas, sabe, de constante reflexão. Nós fizemos uma revisão do programa do curso do PPC há alguns anos, já está desatualizada. O modelo como um curso de publicidade, por exemplo, se justifica perante a área, é ter essa revisão constante e esse senso crítico constante e espírito de estar aberto ao que está acontecendo. Porque o que acontece muitas vezes é que os feudos ainda estão lá e eles não se permitem contaminar por essas outras áreas. E isso é uma coisa, isso não é fácil. Sabe, a gente está vendo agora com essa crise do coronavírus, professores que nunca deram uma disciplina em AD, e nem é culpa deles, sabe? Sempre foram professor de sala, aquele professor de ter contato com o aluno. De repente ele está numa situação que ele sequer sabe lidar com a tecnologia de maneira eficiente. A aula não vai ser boa, a experiência não vai ser boa para os alunos, não é bom para ninguém, sabe? Esse processo Aí, ó, enquanto eu falo com vocês aqui, o meu celular identificou que eu estava falando e fez uma busca já. Está escutando tudo que a gente está conversando. Então, essa colaboração, Letícia, parte primeiro por essas aceitação que não diferem uma coisa e outra, ser digital, é um contínuo só. Eles só estão em estágios diferentes de desenvolvimento e amadurecimento. E uma contaminação mesmo, assim, eu gosto de usar esse termo, com disciplinas das ciências exatas, sabe, como gestão da informação, ciência da computação, inteligência artificial, machine learning, aprender mesmo, sabe, ter peito aberto, fazer o questionamento, qual que é o impacto disso no que eu faço? Se a gente sempre tiver essa postura de qual é o impacto disso no que eu faço, acho que a gente vai para algum lugar um pouco mais eficiente. Mas exatamente como que isso pode ser feito, ainda não sei, só tem pistas. Mas só para completar essa questão aqui, para a gente fechar, que a gente já está com quase 40 minutos, eu acho, de conversa, né? Já passou rápido, né? Eu acho que é muito uma questão assim, nem hard nem soft, né? Acho que o pêndulo não dá para ir para nenhum lado nem para o outro.
Acho que a gente precisa dessa estrutura, vamos dizer assim, hard, né, que vem da estatística, que vem do machine learning, mas a gente precisa também de uma antropologia, de uma história, de uma sociologia, de uma comunicação, que te permita pensar sobre esses dados, ou analisar as propostas, né, e a gente tem feito um trabalho, eu, Letícia e Arnaldo, por exemplo, um trabalho de pesquisa, que o Arnaldo é mais hard, a gente é mais soft, e como a gente tem sofrido para juntar essas peças, vamos dizer assim, porque o modo do hard pensar é de uma forma, o modo do soft, das pessoas são mais soft, vamos dizer assim, é outra forma de pensar, mas um faz mais sentido sem o outro. Se a gente não juntar as duas estruturas, a coisa não funciona. Deixa eu só dar um exemplo prático do que você está falando. A minha pesquisa de doutorado é sobre a relação entre dados e cidades, né? Como que a gente constrói sentido a partir disso. Um exemplo simples, assim. Quando a gente coloca um GPS no nosso carro e a gente quer ir do ponto A ao ponto B, nós colocamos, eu estou aqui, eu quero ir para tal lugar. Ele vai te fazer uma rota, ok? Essa rota usa um algoritmo que ele vai calcular a melhor relação, vamos dizer assim, custo-benefício, que é como que eu chego mais rápido, gasto menos combustível para chegar do ponto A ao ponto B. Ele vai te fazer uma rota para isso. No decorrer do tempo, isso se torna a rota que você vai para aquele lugar. Mas ela não é a rota mais bonita. Não é a rota que você passa perto daquele lago, ou daquele lugar que você acha lindo, que você vai perder 5 minutos a mais. Essa capacidade, só o ser humano ele consegue fazer. Sabe? Essa conexão entre esses dois aspectos. Porque do ponto de vista computacional, isso não é eficiente. Isso não é eficiente. Isso não faz sentido. Por que ele vai gastar mais combustível, vai andar mais, vai levar mais tempo, só para passar perto de um lago? Sabe? Esse prazer estético, o computador ele não consegue fazer. Então, eu acho assim, as disciplinas criativas, elas não precisam ter esse medo de ser substituído por robôs, vamos dizer assim, robôs automatizados. Porque essa é uma capacidade essencialmente humana que, assim, acompanhando um pouco do que os grandes pensadores de ciências cognitivas fazem, isso não vai ser superado tão cedo, mas tão cedo assim, sabe? Nem o que é mais de ponta em ciências da computação e modelagem de modelos computacionais e redes neurais, o que seja, pode dar o nome que for, tem essa capacidade semântica de conferir sentido a coisas que não têm sentido. Mas, ao mesmo tempo, né, se você tem um relatório de dados hard, vamos dizer assim, que te dá direcionamentos, isso te favorece ainda mais o processo criativo, assim. É uma coisa juntando na outra, né, não dá mais para dissociar os dois aspectos. Eu preciso entender o padrão, mas eu preciso entender também o desvio, eu preciso entender o objetivo, mas eu preciso entender o subjetivo, até porque, pensando em ser humano, em consumidor que a gente trabalha, a gente não é sempre objetivo, nem é a maior parte do tempo subjetivo. A gente é uma mistura de razão e emoção. E a publicidade não pode fugir disso, né? Não tem como fugir, porque não a gente precisa seguir a essência do ser humano, do consumidor. Então, em que aspectos uma compra é racional? Em que aspectos o subjetivo entra, né? E a gente, então, tem que saber lidar, assim, a tecnologia e coração, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Isso aí. Eu acho assim, essas questões que você traz são muito interessantes e eu acho que é por aí mesmo. Mas existe uma questão muito perigosa em relação a quando você, por exemplo, utiliza unir dados efeitos e modelos precisos sobre um indivíduo com a sua posição geográfica. Certo? Por quê? O escândalo da Cambridge Analytica, para quem não conhece o escândalo da Cambridge Analytica, foi uma empresa que foi responsável por diversas campanhas ao redor do mundo, que é uma das responsáveis por esse, vamos dizer, esse ressurgimento de ideias de extrema-direita ao redor do mundo. Mas o que eles fizeram essencialmente do ponto de vista técnico? Do ponto de vista técnico, eles tiveram uma base de dados que eles não poderiam ter acesso, que no caso foi do Facebook, para construir um modelo psicológico muito preciso de pessoas em uma determinada região. E aí, a partir do momento que ele identificava os principais medos dessas pessoas nessa região, era feita uma campanha que estimulava esses medos naquela região específica. Porque o Facebook faz micro-targeting.
né, que é você direcionar para uma área muito específica a sua publicidade. E com microtargeting, impulsionando os medos que já tinham sido identificados em um modelo que eles não poderiam ter acesso, viu a importância da Lei Geral de Proteção de Dados? Eles não poderiam ter acesso a esse modelo preciso dessa forma. A partir desse impulsionamento desses medos específicos, foi capaz de se fazer o pareamento com o discurso de um candidato que se oferecia como a solução para aquele problema específico. Então, quando você faz essa análise de geografia, dados, associado a más intenções, é muito, muito, muito perigoso, sabe? Então, assim, é por isso que eu falo, eu não sei se é uma coisa extremamente positiva você ter uma precisão total e completa sobre o seu público, sabe? Por aquelas questões que eu já discuti, mas esse é só um dos aspectos que me assustam. Marcelão, foi um enorme prazer. Como o Arnaldo falou, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando sobre isso, que é uma delícia, né? Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Maria Eduarda, muito obrigado pela sua presença. Fernanda, muito obrigado pela sua presença. E os outros professores também, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um encontro. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.